participar da aula, a conseguir assistir. Certo? Então, bom, primeiramente, boa tarde a todos. Já falei boa tarde, mas vou falar de novo. Né? Queria agradecer a todos que estão aqui na aula de hoje, né? Na terça-feira, à tarde, participando da aula. E, bom, nas aulas passadas, a gente viu um pouquinho sobre os conceitos de história, né? A gente trabalhou bastante aí nesse primeiro bimestre sobre o que é história, para que serve história, né? Todas essas coisas a gente viu aí no primeiro bimestre para a gente aprender realmente o que é história. Não adianta nada a gente estudar história sem saber o que é história. E isso serve para todas as matérias também, tanto para geografia, tanto para português, quanto para matemática. A gente precisa necessariamente saber o que é história para a gente partir para o estudo da história propriamente. Deixa eu fechar aqui minha janela, porque minha cortina está vindo na minha cama. Pronto. Então a gente precisa necessariamente, né, estudar o que é história para a gente saber o que a gente está estudando. Do mesmo jeito, isso serve tanto para a história quanto para todas as matérias que a gente estuda na escola, tá? A primeira matéria, o primeiro conteúdo que a gente tem no sexto ano para trabalhar é a pré-história. Muito provavelmente vocês já estudaram, né, já viram algum vídeo, alguma coisa sobre pré-história, principalmente, professor, essa semana que haverá reunião no CMSP. Pedro, sim, sim, se é do 120 da escola 122 tá? Mas aí tem que ver o cronograma certinho lá nos grupos do WhatsApp, beleza? Voltando. Obrigado, de nada. O que acontece? Então, o que acontece? O primeiro conteúdo que a gente tem para trabalhar no sexto ano é sobre o pré-história, né? Sobre pré-história. E o que acontece? Muito provavelmente vocês já viram alguma coisinha sobre pré-história lá no Centro de Mídias. Para quem está acompanhando todas as aulas certinho, assistindo todas as aulas certinhas do Centro de Mídias, já viu que eles já passaram algumas coisas sobre pré-história, né? Esse período aí tão importante e o maior período. Tá travando demais? Tá travando muito? Muito, muito mesmo? Tá. Eu não tô coisando nada, deve ser a internet dele. É a minha internet, então, provavelmente. Tá Deixa eu ver trabalhando aqui. não. Tá travando bastante, né? Tá, pera aí, Não. só um minutinho. Deixa eu ver minha internet aqui. Vou dar uma olhada na minha, porque a minha tá dando uns bugs na chamada. Não me ouvir ainda? Sim. Opa, e aí? Agora tá Gente, melhor. Agora tá melhor. tá melhor, né? Tá, o É áudio. ruim porque. É ruim porque a minha internet, meu Wi-Fi não tá pegando aqui no meu quarto. Né? Que eu tô no meu quarto agora. E eu só tô com a internet da escola, que a escola dá, sabe? A do chip da internet da escola. Então por isso que às vezes pode dar alguma instabilidade. Mas a minha voz dá pra ouvir bem? Sua voz dá. Minha voz dá, né? Sim. Então tá tranquilo. Então tá tranquilo. Gente, eu tô gravando essa aula. Muito provavelmente eu vou jogar essa aula no YouTube, tá, gente? Eu vou colocar no Google Drive também. Primeiramente eu vou mandar pra vocês no Google Drive, mas aí eu vou colocar essa aula gravada lá no YouTube porque é mais fácil para todo mundo acessar, para todo mundo assistir, né? Porque no YouTube dá para você colocar na televisão, dá para você colocar no celular e no computador e dá para você assistir a aula em qualquer lugar que você quiser, né? Então eu vou jogar essa aula no YouTube depois para quem quiser assistir, beleza? Bom, voltando do que eu estava falando, porque eu estava falando, pré-história, muito provavelmente vocês já viram lá no Centro de Mídias alguns vídeos dos professores de lá, né? Porém,
como eu falei para vocês nas últimas aulas de história, né, nas últimas aulas sobre conceitos de história, dos conceitos de história é o quê? É o fato e as visões sobre o mesmo fato, né? O que é um fato? Um fato é um acontecimento, é tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que realmente aconteceu. E as interpretações são as visões sobre esse mesmo fato. Por quê? Nem todo mundo pensa igual, não é? As pessoas pensam diferente, as pessoas veem o mundo de maneira diferente, não é? Sim. Sim. Sim, né? As pessoas veem o mundo de maneira Sim. diferente e os historiadores também veem a história de maneira diferente, né? Tem vários historiadores que têm várias visões diferentes sobre um mesmo assunto, sobre o mesmo acontecimento, sobre o mesmo fato. Então, muito provavelmente, o que eu vou passar para vocês na aula de hoje, muitas das coisas tem lá no Centro de Mídias, né? Mas aqui na aula de hoje, né, vai ser mais uma explicação do conteúdo e mais também para tirar dúvida de vocês, certo? Então, aqui a aula de hoje vai ser mais a explicação do conteúdo e para vocês tirarem as dúvidas mesmo. Se vocês tiverem dúvidas sobre pré-história, é só vocês mandarem no chat ou abrir o microfone que eu vou estar respondendo para vocês. Tanto das aulas dessa aula aqui, quanto das aulas do Centro de Mídias. Se vocês tiverem alguma dúvida das aulas do Centro de Mídias também, vocês podem me mandar aqui que eu vou tentar responder. Outro informe que eu tenho para passar para vocês é aqui, que eu vou estar assistindo as aulas do Centro de Mídias junto com vocês. Então, quando transmitir as aulas de história, por exemplo, amanhã tem aula de história, né? Pelo calendário, se eu não me engano. Amanhã tem aula de história. Então eu vou assistir a aula, eu vou estar lá no aplicativo junto com vocês, eu vou estar lá no chat, mandando mensagem, respondendo perguntas junto com vocês, beleza? Então, é para vocês assistirem as aulas do Centro de Mídias? Sim. É para vocês fazerem as atividades do Centro de Mídias também? Também, tá? E eu vou tentar auxiliar vocês da melhor maneira possível. Tranquilo? Então eu já estou deixando avisado aqui para vocês que a partir de agora todas as aulas do Centro de Mídias de História eu vou estar assistindo com vocês. Tá, professor, eu não fico no app porque eu assisto na TV. Beleza, tudo bem. Aí se você tiver alguma dúvida sobre as aulas que você está assistindo, pode ser as aulas pela televisão também, porque é a mesma aula, né, do aplicativo e na televisão. Se você tiver com alguma dúvida, é só me mandar mensagem no WhatsApp que eu tento responder na hora ali, tá? Pode me mandar mensagem no WhatsApp, vocês têm meu número, aí vocês me mandam mensagem que eu tento responder, beleza? Bom, vamos começar aí então falando sobre pré-história, tá? O que vocês sabem sobre pré-história? Quando eu falo pré-história, o que vem na primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Desenho nas paredes de cavernas. Desenhos nas paredes de cavernas, exatamente. Boa. E o Isso aí é homem uma das do coisas tempo. E o homem do tempo antes de Cristo. Que eu acho que era, não sei. Exatamente, o homem do tempo antes de Cristo. Não só os pré-históricos, né, viviam antes de Cristo, mas também, também, também os seres humanos da pré-história também viviam antes de Cristo. O que mais? Quando fala pré-história, o que vem a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Já falaram pinturas na paredes, seres humanos que viviam A antes de evolução do Cristo. homem. A evolução, Uhum. dá para falar evolução, sim. Dá para falar que foi uma evolução intelectual, né? Tipo, de mentalidade e tal, de intelecto, e uma evolução tecnológica também, né? Se a gente for ver as tecnologias que os seres humanos na pré-história utilizavam e depois da pré-história, né? Então, quer dizer que esses seres humanos aí tiveram um avanço, uma evolução também na tecnologia. Bom, o Pedro Henrique falou aqui, os povos nômades e sedentários. Isso a gente vai falar na aula de hoje, tá? Quando os povos, o ser humano ele era nômade, e depois quando ele virou sedentário, né? Quando ele se fixou em um lugar só, ele parou de ser nômade. Mas isso a gente vai falar, o Pedro já deu um spoiler aí da nossa aula de hoje. Mas, o que mais? Tem mais alguma coisinha aí que vem da cabeça de vocês?
Não pensei em mais nada. Não pensou em mais nada? Tudo bem. Tem mais alguém? Não? Ou sim? Ah, Não? Beleza. Então, tudo que vocês falaram aí, né? Evolução do ser humano, povos nômades sedentários, né? Tudo isso, povos que viveram antes de Cristo, tudo isso está certo, tá, gente? Tudo isso está certo. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar da pré-história é o quê? Que a pré-história foi o maior período da humanidade, da história humana, tá, gente? O maior período. Então, por exemplo, a história ela é dividida em vários períodos, né? Pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo agora, ultimamente. Então, esses são os períodos da história mais comuns que a gente tem para estudar, certo? Só que o que acontece? O período da pré-história, que é o primeiro período da história humana, ele é o maior, é o período onde teve mais anos, né? Então, quando a gente fala de pré-história, a gente sempre tem que lembrar que o período da pré-história foi o maior período da história humana, tá, gente? E outra coisa que eu tenho para discutir com vocês também é o quê? O, o conceito de pré-história, né? O conceito de pré-história. O que é história? Vocês lembram o que é história? Acho que sim, né? Que eu falei para vocês nas últimas aulas. Vocês lembram? Se não lembrar, tudo bem, mas vocês lembram? Sim, né? O que é história? Estuda quem, principalmente? professor, eu não lembro porque nessa época que eu acho que você deu essa aula, eu tava sem Hum. celular, porque roubaram meu celular tem algumas semanas e eu fiquei sem celular. Acho que Tranquilo. não são nem dias, não são nem dias, são meses. Imagino. Ó, então eu vou explicar para vocês então o que é história rapidinho, porque é uma coisa que eu sempre retomo nas aulas, né? Bom, história nada mais é do que a ciência que estuda o ser humano, né? Essencialmente o ser humano, através do tempo e do espaço. Então, a história estuda principalmente o ser humano, através do tempo. Que tempo? O passado e o presente. O futuro não tem como, porque o futuro não aconteceu ainda, então não tem como a gente estudar o futuro. Então, a história é a história que estuda o ser humano, principalmente o ser humano, e tudo que o ser humano fez ao longo do tempo, desde o passado até agora. Tudo que o ser humano fez, tudo que o ser humano produziu, tudo que o ser humano pensou, a gente estuda dentro da história, certo? E os fatos que aconteceram. Os fatos que aconteceram, principalmente por conta dos seres humanos, tá? Então, os fatos feitos pelos seres humanos, os acontecimentos dos seres humanos. Então, a gente estuda. A história, é uma ciência humana, que estuda os seres humanos, tá? Então, pré-história. Pré não significa algo que vem antes? Acho que sim. 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 Sim, né? Pré Sim. é algo que vem antes. Pós é algo que vem depois, né? Então, quando a gente fala pré, tudo que é pré é algo que vem antes. Tudo que é pós é algo que vem depois, né? Então, pós, depois, pré, antes. Então, quando a gente fala pré-história, parece muito que dá a entender que pré-história é algo que aconteceu antes da história, não é? Realmente. Sim, Sim. né? Quando a gente fala pré-história, parece um pouco que Realmente. a história. Parece que a história só começou depois da pré-história, não é? Como vocês falaram aí, sim, né? Então parece, tem essa conotação, né? Parece que a gente, quando a gente fala pré-história parece que é algo que vem antes da história. Mas quer dizer que os seres humanos que viviam na pré-história, eles tinham história? Não? Não. Os seres humanos da pré-história não tinham história? Não, eles vieram antes da história. Eu não entendi. Não. Ficou confuso, não ficou? Ficou. Sim. Sim, né? Por quê? Por que que é pré-história? Bom,
para a gente entender isso, a gente precisa entender que a história ela foi construída durante muitos anos, né? Então, o ser humano pensa a história já faz muito tempo. E lá no século XVIII, né, a história ela era vista como uma ciência exata, como se fosse matemática, como se fosse física, como se fosse qualquer outra ciência exata. Né? O que é uma ciência exata? Ou é certo ou é errado. Então, durante muito tempo, a história ela foi vista como uma ciência exata. Ou uma ciência, ou a história ela era certa, ou não tinha história. Né? Então, esses historiadores antigos, eles falavam que a história ela só ia começar através das documentações, através da escrita. Então, a história ela ficou dividida de uma maneira, né? Então, esses historiadores falavam que a história só começou a partir da escrita, e antes não. Então, é uma visão atrasada, né? É uma visão antiga de que de que a pré-história não tinha história, os seres humanos que viviam na pré-história não tinham história. Então, esse nome pré-história é um nome um pouquinho equivocado, é um nome um pouquinho errado. Não um pouquinho, é um nome errado, porque os seres humanos que viviam ali no período da pré-história, eles tinham história sim. Por quê? O que é história? Que eu falei Tá para começando a vocês. travar de Histórias. novo, professor? Tá travando muito de novo? Falem aí. Tá. Tá Pra mim, não, muito. professor. Né, talvez deve ser a Eu tô internet. achando que é o celular o meu, hein? Não. Tá, eu vou continuar aqui, tá, gente? Qualquer coisa tá gravado depois. Pra vocês dar uma olhada. Porque pra mim tá normal, eu acho. Tá, eu vou continuar. Então o que acontece? Esses historiadores, eles tinham uma visão de que a história só era feita a partir de documentos e a partir de documentos escritos, né? A partir da escrita. Então, essa era a visão deles. Hoje em dia a gente já tem uma outra visão de história, né? A visão que a gente tem de história hoje é que a história é a ciência que estuda principalmente o ser humano. Então, se existia ser humano na pré-história, eles também tinham história, tá? Então, por que a gente ainda fala pré-história se está errado? Porque é uma maneira mais fácil de condensar esse período que é muito grande em uma coisa só, certo? Então, como a pré-história é um período enorme, é um período muito grande, a gente divide, né? A gente junta esse período inteiro numa coisa só e a gente chama de pré-história. Poderia chamar de outra coisa? Claro, eu também acho melhor chamar de outra coisa, chamar de outro nome. Mas por uma questão de didática, né? Por uma questão que é mais fácil de vocês se localizarem ali nos períodos históricos, a gente ainda fala pré-história. Mas é importante a gente pensar esse termo pré-história, né? Porque parece que as pessoas que viviam na pré-história não tinham história, sendo que elas tinham história sim. E como que a gente faz para entender a história dessas pessoas, sendo que a gente não tem nada escrito deles? Através das coisas que eles deixaram pra gente. O que que eles deixaram para trás? O que que eles deixaram pra gente? Pinturas na parede das cavernas, no fundo das cavernas, né? Armamentos que eles faziam, né? Então, lança, arco e flecha, machados, tudo isso serve para a gente estudar como que eles viviam, certo? Máscaras antigas também já foram achadas em fundos de cavernas? Exatamente, máscaras antigas no fundo das cavernas, restos de fogueiras. Então, tudo isso serve para a gente estudar a história desses seres humanos antigos, né? Esses seres humanos da pré-história. Tranquilo? Deu para entender? Deu. Deu, né? Então, quando a gente fala pré-história, a gente analisa esse período através das coisas que esses seres humanos deixaram pra gente. Eles não deixaram nada escrito, né? Escrito mesmo. Mas eles deixaram algumas coisas que permitem que a gente estude eles de alguma maneira. E como que a gente estuda eles? Através
das coisas que eles deixaram pra gente. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores o que era fonte? O que é fonte histórica? A fonte histórica é tudo aquilo que nós deixamos para trás como seres humanos. Pode ser uma fonte histórica escrita, pode ser uma fonte histórica não escrita, pode ser uma fonte histórica oral, né, que é uma fonte falada. Então tem vários tipos de fonte que a gente utiliza dentro da história. As que a gente utiliza para analisar a pré-história não é fonte escrita, são outros tipos de fonte. Fontes materiais, fontes orais, né, que são através de histórias passadas de geração para geração. Então, tudo isso a gente utiliza para estudar esses seres humanos da pré-história. Tranquilo? Acho que deu para entender, né? Sim. Porque, sim, né? Sim, porque muita gente pergunta, nossa, mas como que a gente sabe a história dos seres humanos da pré-história, sendo que foi há tanto tempo, tipo, há uns mais ou menos 100 mil anos atrás, né, 10 mil anos atrás. Como que a gente sabe isso? Como que a gente sabe como eles viveram se eles não deixaram nada escrito? Através dessas coisas. Tem como a gente reconstruir a história exatamente do jeito que ela foi? Não tem como. Não. Porém, Não. porém tem como a gente ter uma noção de como essas pessoas viviam, de como que essas pessoas se organizavam, tanto para conseguir alimento, tanto para sobreviver, né? Então a gente estuda a pré-história, principalmente para a gente entender como essas pessoas viviam e sobreviviam e como que era a relação desses seres humanos com outras espécies, com outros tipos de seres humanos também que a gente vai ver mais para frente, né? Com outros tipos de seres humanos, com outros animais, com outros seres vivos. Tranquilo? Sim. Tá, agora eu vou apresentar minha tela, tá? Então, fiquem olhando aí que eu vou mostrar minha tela do meu computador para mostrar para vocês aqui. Tá bom. Tá bom. Dá para ver a tela aí? Da... Sim. Sim? Tá. Ó, esse aqui é as imagens que eu fiz para vocês. Essas imagens eu fiz porque é uma maneira mais fácil da gente estudar, né? Visual e tal, tem imagens, tem coisas escritas. Por quê? Eu fiz dessa maneira mais para ficar mais fácil para vocês lerem, tá? Então a primeira imagem que tem aqui é o quê? Pré-história. E dá para ver aí o quê? Uma pedra e um desenho, não é? Sim. Sim, eu tô copiando Sim. esse desenho. Tá copiando, está desenhando, fazendo esse desenho aí? Aham. Oh, legal, legal. Bom, eu vou passar para frente, tá? Para a próxima coisa. Então, ó, Tá bom. pré-história. Pré-história. Pré-história é o nome dado ao período compreendido entre o surgimento do homem, ou seja, quando o ser humano surgiu, e a invenção da escrita, que ocorreu por volta de 4000 a.C., Meu tá? Deus. Então, entre o surgimento do ser humano e a invenção da escrita, que é o período que a gente estuda pré-história, tá? Até 4000 a.C. Depois, a partir de 4000 a.C., com a invenção da escrita, a gente passa para o período da história antiga, que a gente vai estudar ainda esse ano também, mais para frente, tá? Na verdade, depois da aula de pré-história, a gente vai começar a estudar a história antiga, tá? Mas no final da aula eu explico para vocês. Continuando aí na leitura. Aproximadamente há 5 milhões de anos, surgiu o homem sobre o planeta Terra, tendo provavelmente como berço o continente africano. Tinha início o longo, sangrento e por vezes glorioso caminhar da história. Então, qual que é a teoria mais aceita? Que o ser humano, ele vai surgir, o ser humano ele vai surgir no continente africano. Por quê? Que essa é a teoria mais aceita, que o ser humano ele surge, né, ele nasce no continente africano. Porque os fósseis mais antigos encontrados, o que, que é um fóssil? Alguém sabe o que é um fóssil? Hein? Sei. Tem não. Não?
Vou mostrar aqui para vocês. São ossos. Exatamente. Sim. Lucy, ó, vocês estão vendo essa aqui, ó? Tá dando pra ver, né? A minha tela. Ah, Tá. sim. Ai, meu Deus, que bicho feio. Esse aqui é o nosso ancestral mais antigo, a Lucy, né? A Lucy é a ancestral mais antiga que já foi encontrada, tá? E ela foi encontrada no continente africano, Australopithecus, tá? Tranquilo? Então, fóssil é isso, são esqueletos que foram encontrados. O da Lucy foi o mais antigo. E como é o mais antigo, a gente consegue traçar um mapa, né? Mapa migração pré-história. Professor, eu vou ali abrir o portão pro meu cachorro pra ele parar de latir, tá? Porque eu não tô conseguindo ouvir direito. Tá bom. Deixa eu ver um aqui, um mapa que seja que dê pra ver legal. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Acho que esse aqui tá legal. Eita, tá pequeno. Voltei. Tá bom. Eita, tudo pequeno, peraí. Rapidinho. Tô procurando uma imagem. Tá bom, obrigado. Tô procurando uma imagem que esteja grande pra mostrar pra vocês. Eu tô conseguindo ver que eu tô dando zoom. Beleza. Só vou rapidinho, só vou esperar aqui carregar a imagem. Minha internet tá ruim também, né? Não é só minha internet Wi-Fi tá horrível. Então tá demorando muito pra carregar as imagens, ó. Quando eu carrego, tá pequeno. Mas tá dando pra ver o mapinha? Sim. Sim? Então Sim. tá, ó. Então tá. Vocês estão vendo que aqui, ó, é o continente africano, né? Onde tá o meu mouse aqui. Tá vendo? É. Ah, obrigado. Continente africano. Tá vendo que tá, ó, 150 milhões, não, quer dizer, 150 mil a 100 mil anos, Aham. years ago? Então, Sim. aqui quer dizer o quê? Que os seres humanos mais antigos foram encontrados na África, no continente africano. E como que ele fez para chegar nos outros continentes, né? Então, essas setinhas aqui é a setinha da migração. Lembrando que esse processo demorou mais ou menos uns 100 mil anos, tá? Esse processo de Caraca. migração, que 100 mil anos. Então não foi, tipo, os seres humanos eles não saíram andando por aí, né? E chegou nos continentes em pouco tempo. Demorou 100 mil anos para eles fazerem esse trajeto, tá? Mas tá vendo essa setinha? Oi? Aqui naquela época não tinha carro, né? Não tinha nada, Nem na avião. verdade. Não tinha nem carro, nem avião, nem bicicleta, nem carrinho, nem nada, tá? Só tinham as pernas para andar. Então, eles saíram do continente africano, depois eles foram aqui para a região do Oriente Médio, que é entre a África e a Ásia e a Europa. Tá vendo? Ó? Aqui. Egito? O Egito é na África, tá, gente? Aqui, ó. Aqui, a gente. Gato, não mexe aí, não. Tá vendo, ó? Agora tá melhor, né? Tá maior a tela. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Eles saíram daqui, da África, aí eles foram pro Oriente Médio. O Oriente Médio é onde atualmente é ali Jerusalém, tem Iraque, Irã, né? Tudo nessa região aqui do Oriente Médio, tá? Aqui, ó, onde tá escrito 100 mil e 90 mil anos atrás. Aí, depois que eles vieram aqui para o Oriente Médio, eles vão passar aqui para a Europa, para a região da Europa aqui, ó, onde está escrito 40 mil, tá? Onde está escrito 40 mil aqui, 40 mil anos antes. Tá em inglês, mas dá para ver que years é ano,
Ago é atrás. Tá? Então, 40 mil anos atrás. Estão vendo aqui na Europa? Depois que eles passam para a Europa, eles vão fazer um processo de migração para onde? Para essa região aqui. Então, eles vão migrar, passar por essas ilhas aqui até chegar na Oceania, que é o continente da Oceania aqui embaixo, ó. Depois, eles vão aqui para a região da Ásia, principalmente para o norte da Ásia. E como que eles vão chegar na América? Vocês sabem que o planeta ele é redondo, né? Na verdade, ele é oval. Eu tenho que falar isso porque tem muita gente que acredita em Terra plana, em pleno 2021. Mas a Terra não é plana. Ela é redonda. Meu irmão que fala isso. Então, como que eles fizeram para chegar na América? Eles vieram por aqui, ó. Tá vendo essa passagem aqui, ó? Aqui em Tá cima, vendo? que é só uma setinha. Aqui, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Na pré-história, o planeta Terra estava passando por um processo chamado Era Glacial. A maior parte do planeta Terra... Sim, a maior parte do planeta Terra estava coberta de gelo. Então, hoje em dia não tem como mais fazer esse trajeto a pé. Hoje em dia, para você atravessar aqui, essa região, você precisa pegar um barco para atravessar aqui da Ásia para o Canadá, né? Aqui em cima é o Canadá que fica. Então, naquela época, esses seres humanos conseguiram fazer esse trajeto a pé porque estava coberto de gelo. Então, eles conseguiram andar, fazer essa passagem, né? Esse lugar aqui se chama Estreito de Bering, tá? É só uma informação. Então, eles passaram aqui entre 35 mil anos antes de Cristo até 12 mil antes de Cristo, que foi mais ou menos antes de Cristo não, há 12 mil anos atrás, foi quando eles chegaram mais ou menos aqui na América do Norte. E nisso, mais ou menos, há 11 mil anos atrás, mais ou menos, eles chegaram aqui no continente da América do Sul, mais ou menos onde é o Brasil hoje em dia. Tá? Então, muita gente pergunta assim, mas como que já existia índio aqui no Brasil? Eles já estão aqui já faz muito tempo, né? Principalmente aqui há mais ou menos 11 mil anos atrás, tá? Tranquilo? Deu para entender esse processo de migração? Como que o ser humano se espalhou pelo mundo? Sim. Sim, né? Bom. Então ele surge lá mais ou menos há 150 mil anos antes de Cristo. Antes de Cristo não, há 150 mil anos atrás. E nisso ele vai andar pelos continentes, num processo aí de mais ou menos 100 mil anos. Ele vai andar pelos continentes até ele povoar todos esses continentes, tá? Voltando aqui para nossa telinha, né? Vamos para a próxima imagem. Os estudiosos tradicionais dividiam a evolução humana em dois períodos: a pré-história, caracterizada pela ausência de escrita, e a história propriamente dita, quando se formaram as primeiras civilizações. Essa divisão é bastante simplista e conceitualmente errada, pois, sendo o homem um agente histórico, por definição, seu aparecimento e suas primeiras atividades já caracterizavam uma realidade que, efetivamente, pode ser denominada história. Então, foi aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. O ser humano já tinha história na pré-história. Porque história é o quê? História é a ciência que estuda principalmente o ser humano e as ações humanas ao longo do tempo. Então, tudo que o ser humano deixou para a gente, né, deixou para trás, como o próprio osso, o próprio esqueleto dele, ou as pinturas no fundo das cavernas, também é história. Serve para a gente analisar a história dessas pessoas. Tá? Próximo slide. Continuando. Além disso, os antigos historiadores definiam a pré-história pelo critério da carência, ou seja, eles falavam que quem estava na pré-história era porque eles não tinham Estado, falta de sofisticação tecnológica, economia estritamente de subsistência e desconhecimento da escrita. Então eu vou explicar cada uma dessas coisas, tá?
Ausência de Estado. Ou seja, hoje em dia a gente tem um Estado, né? Que é o órgão que organiza a nossa sociedade. Não é o Estado? A gente tem um presidente, a gente tem um governador, um prefeito, tal. Tudo isso faz parte do Estado. Não é? É uma organização. Então, o Estado é como que a sociedade se organiza, tá bom? A sociedade se organiza. Então, as pessoas da pré-história não tinham um Estado, por quê? Elas eram nômades. E elas andavam em pequenos núcleos, em pequenos bandos. Né? Eles andavam em bando, em pequenos núcleos, geralmente núcleos familiares. Eles andavam entre as famílias, com as famílias. Então, eles não tinham uma estrutura de Estado ainda. Os seres humanos vão desenvolver isso mais para frente, com as primeiras civilizações, com as primeiras cidades. Então, esses historiadores antigos, eles falavam que quem estava na pré-história, né, eles definiam quem estava na pré-história principalmente por esses aspectos. Primeiro, a ausência de Estado, a ausência de uma organização social, mas eles tinham uma organização social, tá? Pequeno, num núcleo bem pequeno, mas eles tinham. Segundo, falta de sofisticação tecnológica. Tá? Então, o que é uma sofisticação tecnológica? Basicamente, como que eles produzem, né? Como que eles produzem? O que eles produzem de tecnologia? Mas quer dizer que eles não produziam tecnologia? Sim, eles produziam tecnologia. Por exemplo, vai ser a dominação do fogo. Eles vão dominar o fogo. O fogo vai ser quando o ser humano dominar o fogo, vai ser um domínio de uma tecnologia muito, muito importante que vai mudar a história humana. Terceiro, na verdade, economia estritamente de subsistência. Que porcaria é essa? O que é economia de subsistência? Economia de subsistência é quando você produz somente para a sua própria alimentação, tá? Só para você sobreviver. Beleza? Sim. Sim, né? E desconhecimento da escrita, como eu falei para vocês no começo da aula. No geral, comunidades selvagens e, por consequente, desprovidas de história, né? Na visão desses historiadores antigos, que eles não tinham essas coisas, então por isso eles eram comunidades selvagens. Que é uma visão preconceituosa, não é? É uma visão preconceituosa desses seres humanos da pré-história. Continuando a leitura. Essa visão nos parece preconceituosa, pois parte do conceito de que é o processo civilizatório só teve início quando nasceram... Professor, Oi, eu vou ter que sair, viu? tá bom. Tchau. Tchau, tchau. A aula tá gravada, tá? Você Tchau. assiste depois. Ô, professor, que depois você me manca. Oi? Fala aí, abre o Que microfone de novo. depois você me manca. Não, depois você me manca, porque eu vou almoçar agora. Tá bom. Eu vou mandar. Enfim, continuando. Essa visão me parece preconceituosa, pois parte do conceito de que é o processo civilizatório só teve início quando nasceram as estruturas e os valores da nossa cultura, neles baseada. Certo? Então, por que é uma visão preconceituosa? Porque o processo civilizatório só teve início quando nasceram as estruturas e os valores, né? O que são as estruturas? A organização da nossa sociedade, né? O que são valores? É aquilo que nos norteia, né? É aquilo que a gente acredita, né? Os valores, a moral, né? É tudo aquilo que a gente acredita, como sociedade, como ser humano. Então, essas coisas só surgiram, né? A estrutura social, o processo civilizatório, só surgiu a partir dessas coisas. E antes não tinha como, porque o ser humano ainda estava... O ser humano é um animal como qualquer outro animal, tá, gente? Como cachorro, como gato, como leão, como qualquer outro tipo de animal. Porém, o que nos diferencia dos outros animais? É que a gente é pensante, a gente pensa, a gente raciocina, a gente tem noção de passado e futuro. Né? A gente tem noção de tempo. A gente tem noção que a gente pode matar nossos amigos. Sim, a gente se eu não me engano, a gente é o único animal que tem consciência que vai morrer. Né? Outros animais não têm essa consciência de morte. Né?
Outros animais, eles basicamente vivem exatamente no presente. O que eles têm de noção de passado é o instinto, que nós também, como seres humanos, temos, né? Todo animal tem. Então, o que acontece? O que nos diferencia é que a gente consegue raciocinar. Por isso que nossa espécie é Homo sapiens, né? Nós somos os seres pensantes aí, né? O Homo sapiens significa pensante, consciente, não lembro agora, deixa eu ver aqui, sapiens, não lembro certinho. Sapiens. Professor, tá travando. Tá travando muito? Isso que eu tô com a página do Google aberta. Homem sábio. Significa homem sábio. Tá? Homo sapiens significa homem sábio. Ou seja, é um ser que pensa. Então, bom, deu para entender? Isso aqui? Sim. Sim? Tudo isso é para a gente questionar. Tudo que a gente estudou na história, a gente precisa questionar. Tá? O que é questionar? Se perguntar, tá certo isso? Tá errado? Faz sentido? Não faz sentido? Né? Não é porque um conceito, um conteúdo da história está posto que esse conteúdo não deve ser questionado, não deve ser pensado. O objetivo da história é a gente pensar Ok. essas... É. É nóis. O objetivo da história é a gente pensar sobre esses conceitos, né? Enfim, continuando, como a pré-história é um período muito longo, a gente divide esse período muito longo em algumas partes. Na divisão que eu tenho aqui, tem mais divisões, né? Tem historiador que divide a pré-história em mais períodos. Mas eu vou dividir com vocês aqui em 3. Primeiro, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. A gente vai ver cada um agora, através das imagens, beleza? Primeiro, Paleolítico, ou a Idade da Pedra Lascada, que vai de mais ou menos 4 milhões de anos, ou seja, quando o ser humano surgiu, né, e junto com seus antepassados, junto com seus outras espécies de seres humanos também, até 8.000 antes de Cristo, tá, gente? Então, vai de 4 milhões de anos atrás até mais ou menos 8.000 antes de Cristo, certo? Vocês viram aí que tem uma imagem de uma pedra também, de uma pintura rupestre. Não é a imagem real, não é a imagem real, mas é uma representação das pinturas rupestres, que são as pinturas que os seres humanos faziam no fundo das cavernas, tá? Próximo. Paleolítico. Então a gente vai ver um panorama aqui, o que tinha as características de cada período. Primeiro, aproximadamente 2,5 milhões de anos. É o maior período da história, gente. 2,5 milhões de anos. Não é muito tempo? Sim. É. É um período relativamente longo. As características do período do Paleolítico, né? Economia de subsistência. O que significa economia de subsistência? Economia de subsistência é quando você produz somente para o seu consumo, tá? Você produz principalmente alimento só para você que se alimenta, né? Só para o seu alimento. É só seu consumo próprio. Uso de objetos feitos de pedra lascada, ossos e dentes de animais. Então, os objetos que eram usados, né, por esses seres humanos eram principalmente feitos de pedra lascada, ou seja, pedra lascada, e ossos e dentes de animais. Desconhecimento de técnicas agrícolas e dependência para alimentação, da caça e da coleta vegetal. Então, o que é desconhecimento de técnicas agrícolas? Ou seja, o ser humano não sabia plantar. É isso. Quando a gente fala desconhecimento de técnicas agrícolas, é porque o ser humano não sabia plantar. Ainda. Ele vai aprender, mas ele não sabia plantar. Tá? E dependência para alimentação, da caça e da coleta vegetal. O ser humano, no período paleolítico, ele era principalmente coletor. Ele coletava alimento, seja das florestas, né?
pegando alimentos das florestas, sendo também coletando resto de outros animais que já foram abatidos por outros animais. Por exemplo, um leão come uma zebra. Só que o leão vai lá e não come a zebra inteira. O resto da zebra, esses seres humanos iam lá e pegavam para eles. É um exemplo, tá, gente? Não é que tenha acontecido isso mesmo. Pode ter acontecido. Exatamente do jeito que eu tô falando para vocês. Mas é um exemplo. Então, esses seres humanos iam lá, pegavam essa zebra e comiam. Então, eles coletavam restos de comidas, de alimentos, já, principalmente de animais, que já foram abatidos por outros animais, principalmente predadores. Por quê? O ser humano é uma presa. Ou seja, principalmente nessa época, o ser humano era uma presa. O ser humano era facilmente caçado por outros animais. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é o ser humano que caça outros animais. Mas nessa época o ser humano era uma presa, ou seja, ele era Professor, caçado. Oi. eu vou sair pra almoçar. Daqui a pouco eu entro de novo. Uhum. Tá bom? Tá bom. Falou. Mas pra voltar, hein? Ó. Continuando. Próximo slide. A vida no Paleolítico. Então dá pra ver aí que eu coloquei umas imagenzinhas aí bonitinhas, né? A vida no Paleolítico. Os seres humanos no período Paleolítico se agrupavam em hordas, ou seja, em bandos. Geralmente esses bandos eram membros da própria família, né? Mãe, pai, filho, prima, tio, né? Geralmente esses bandos eram organizações familiares. Ainda sem organização social e destituídos de instituições políticas e administrativas, ou seja, não tinham um, um, um chefe familiar, um chefe do bando, né? Era uma organização mais plural. Se tinha um chefe mesmo, era a figura feminina, né? A figura da mãe, que era geralmente a pessoa que mais ficava junto com o bando, sendo que as figuras masculinas elas precisavam sair para caçar e para coletar comida, tá? Carentes de uma técnica mais apurada, eram constantemente vitimados por desastres naturais, principalmente, né, questões de gelo, etc. Né? Além disso, a fome era uma realidade quase permanente, o que obrigava os seres humanos ao nomadismo. O que é o nomadismo? Andar, né? Ser nômade, andar. Então, como eles passavam fome, muita fome mesmo, eles precisavam andar para achar comida, certo? Próximo. Sim. Paleolítico. Traços culturais deixados. Primeiro, pinturas rupestres, desenhos feitos nas paredes das cavernas para ensinar técnicas de caça aos jovens e retratar aspectos da vida cotidiana. Então, muitas das coisas que a gente sabe, muitas das coisas mesmo que a gente sabe da pré-história, é por conta desses desenhos rupestres, né? Dessas pinturas rupestres feitas ao fundo das cavernas. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas pinturas rupestres, tá? Eu tenho aqui, dessa aqui, é boa. Professor, travou? Travou a minha tela ou a minha voz? A sua tela. Minha tela? Ainda tá travada? Voltou. Voltou? Tá. Então aqui, ó. Tá vendo essa pintura, ó, da Cota do Pajeú? Essa pintura aqui, ela foi encontrada no Brasil. Estão vendo? No fundo das cavernas? É. Aqui no Brasil tem um negócio chamado Serra da Capivara. No Piauí. É onde foi encontrado muitas das pinturas rupestres aqui no Brasil. Então, vocês pensam assim, nossa, mas no Brasil tem essas pinturas? Sim, no Brasil tem. Ó. Deixa eu carregar a imagem aqui que eu já mostro para vocês. Ó, estão vendo?
Sim? Sim. Então, ó, dá pra ver aqui, ó, um resquício de animais, ó, dá pra ver que é tipo um animal, um outro animal. Dá pra ver que tem, tipo, umas cabecinhas aqui, um corpo, uma... É aqueles desenho bem simples mesmo, né? Tipo, bem simples. Então, ó, os desenhos. Isso aqui foi encontrado no Brasil, tá, gente? Esses desenhos aqui. Tem um aqui que é de Lascaux, na França. Professor, Oi! desculpa te atrapalhar, mas aqui tinha uma pessoa que fez uma pergunta no chat. Ah, eu não vi aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidinho. Desculpa. Professor, eles desenhavam com sangue? Eles desenhavam com uma tinta. Eu não lembro agora qual que é o tipo da tinta, mas não era com sangue, não. Era uma tinta que eles extraíam de um lugar. Esqueci agora qual que era a tinta. Tintas rupestres. Eu esqueci o nome. Aqui, ó. Ó, as pinturas eram feitas, ó, com diferentes materiais, como terra, argila, sangue de animais e pigmentos obtidos de plantas, minerais e carvão vegetal, tá? Então aqui, ó, tem aqui, ó, já pesquisei no Google, tudo que a gente não lembra ou não sabe, a gente tenta olhar no Google, tá? Mas, ó, eram feitos com diferentes materiais, então eram diferentes, ó, como terra, argila, sangue de animais, pigmentos obtidos de plantas, minerais e carvão vegetal, tá? Então, ó, por exemplo, era utilizados dedos ou pincéis feitos com pelos de bichos, tá? Então, por isso que eu vou mostrar para vocês, tem algumas pinturas que são bem, bem interessantes de ver aqui, peraí. Eu tinha visto nessa toda a matéria aqui, mas deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é nesse. Pô, eu tinha visto um site com todas as pinturas rupestres legais. Tá. Ó, por exemplo, essa aqui é da caverna de Altamira. Olha o nível. Dá pra ver que é tipo um boi, né? Um búfalo, né? Não dá pra Sim, ver? dá pra ver. Sim, Tá bem feito, né? E é uma pintura rupestre. Uma pintura antiga. Ó, essa aqui é aquela que eu mostrei pra vocês. Parque Nacional da Serra do Capivara. Essa aqui foi feita aqui no Brasil. Tá vendo? Há um animalzinho aqui em cima, outro aqui. Aqui tem tipo os seres humanos aqui, ó. Aí tem mais animal. Dá pra ver que ele desenhava essas coisas, né? Principalmente alguns aspectos da vida cotidiana deles, né? O que mais aqui, ó? Tá vendo? O ser humano aqui com arco e flecha. Sim. Então, isso é pinturas rupestres, tá, gente? Se vocês forem pesquisar depois, dar uma olhada, pinturas rupestres. Desenhos feitos nas paredes das cavernas para ensinar técnicas de caça aos jovens e retratar aspectos da vida cotidiana. Tá? Então, é uma das primeiras fontes históricas que a gente tem aí, uma das principais para a gente estudar a pré-história. Próximo. Conquistas tecnológicas. Primeiro machado de pedra, surgimento da linguagem oral, ou seja, a comunicação entre eles através da fala, dos rituais religiosos e das manifestações artísticas. Oi? Eles falavam da nossa língua? Não, eles não falavam nossa língua. Eles tinham uma comunicação entre eles, né? Depois essa comunicação vai se misturar com outras formas de linguagem também, que vai dar origem às primeiras línguas, as línguas primitivas, né? Que a gente tem acesso. Principalmente das primeiras civilizações. Grego antigo, o latim, o egípcio e assim por diante.
Então, o que acontece? Antes disso, eles tinham uma comunicação, que é a linguagem oral. Uma certa comunicação entre eles, principalmente entre os bandos. Depois, quando eles se juntarem e formarem as primeiras civilizações, vai se juntar também a forma de linguagem, que vai dar origem às primeiras línguas, tá? E as primeiras manifestações artísticas. O maior avanço tecnológico, controle do fogo. Tá, gente? O controle do fogo vai ser extremamente importantíssimo para a história humana. Porque a partir de agora o ser humano vai poder fazer o quê? Afugentar os animais, porque muitos animais têm medo de fogo, né? Então, quando o ser humano controlar o fogo, vai conseguir botar para correr muitos animais que queriam comer esses seres humanos, né? Queriam pegar esses seres humanos. Então, o controle do fogo vai ser muito importante para os seres humanos. Para cozinhar carne também, né? Hoje em dia, até hoje, a gente usa fogo, né? Para praticamente tudo. Para cozinhar, né? Para fazer produtos e praticamente tudo a gente usa o fogo, até hoje. Então vai ser o maior avanço tecnológico. A gente usa esse avanço tecnológico até hoje, nos nossos dias atuais. Hoje em dia a gente consegue colocar um fogo num dispositivo desse tamanho que se chama isqueiro, né? Naquela época eles tinham que fazer um trabalho muito grande aí para conseguir controlar o fogo, mas o controle do fogo vai ser o maior avanço tecnológico do período paleolítico. Agora a gente vai para o Neolítico, que vai ser onde vai acontecer a Revolução Agrícola, né? Por isso que eu coloquei aqui Neolítico, uma revolução. Ou Idade da Pedra Polida. Então o que é o Neolítico, né? Pedra polida. Enquanto Paleolítico é pedra lascada, Neolítico, pedra polida. Neolítico. Início do período. Cerca de 20 mil anos atrás, mais ou menos. Características do período Neolítico. Surgimento da agricultura e da pecuária. Ou seja, vai ser um momento onde o ser humano vai parar, né? Ele vai ver que ele comeu uma fruta. A fruta caiu no chão. Essa fruta que caiu no chão vai nascer a mesma fruta, vai nascer um pé dessa fruta. Nisso ele vai criar o quê? Ele vai ter a noção de agricultura, ele vai ter a noção de que se ele plantar uma semente, vai nascer mais daquela fruta, muito mais daquela fruta. Então vai ser o surgimento da agricultura. A pecuária, também, o que é a pecuária? Né? É o domínio de boi, de vaca e de outros animais, principalmente para consumo e também para agricultura, certo? Então eles vão utilizar o boi ali, principalmente para agricultura, porque eles vão colocar tipo aquelas, como é que fala? É arado, né? Que é um negócio que você coloca atrás do boi com uma madeira na terra, que o boi vai puxando e vai fazendo buraco na terra, né? Para quando você joga a semente, é só você fechar com a terra. Aí você consegue plantar várias sementes de uma vez. Então vai ser o período neolítico vai ser o período da Revolução Agrícola. O que vai ser a Revolução Agrícola? Quando o ser humano começar a ter a noção de que se ele plantar alguma coisa, ele consegue colher muitos frutos depois. Propriedade coletiva e da terra e das ferramentas, mas com produção cooperativa marcada por uma divisão social do trabalho mais sofistificada. Alguns produziam diretamente, outros administravam a produção e haviam aqueles que defendiam a tribo. Então, um período neolítico vai ser quando esse ser humano ele vai parar de ser nômade e vai começar a se fixar na terra. Por que ele vai se fixar na terra? Primeiramente, por conta da agricultura. Segundo, por conta dos rios. Vai ter o fim da era glacial. Vai acabar a era glacial. E muito desse gelo vai derreter. Quando esse gelo derreter, vai se formar vários rios. Muitos desses rios, os seres humanos vão se juntar próximos a esses rios. Por quê? Próximos a esses rios, tem como eles desviarem o curso ou pegarem o curso, a água desse rio para fazer a irrigação das suas plantações, né? Para jogar água, porque planta precisa de água, né? Então eles vão se fixar próximo aos rios. E nisso, o que vai acontecer? Vai ter, por exemplo,
um núcleo familiar que vai se juntar próximo a esse rio, nessa região, um outro núcleo familiar, um bando de pessoas se juntando no mesmo lugar. Nisso vai se formar o quê? As primeiras tribos, certo? Na junção das primeiras tribos, o que vai acontecer? Sim, né? Quando se juntar as primeiras tribos, eles vão precisar fazer o quê? A divisão do trabalho. Quem vai trabalhar na agricultura, quem vai ficar na administração, administrar os alimentos, administrar aquela tribo, etc. E também vai ter a parte religiosa, também, né? Então, quando a gente fala do Neolítico, período Neolítico, vai ser o período onde esse ser humano vai parar de ser nômade, andar à procura de comida e ficar sedentário, porque a comida ele não precisa mais ir até a comida, ele pode plantar a comida dele, certo? E ele pode domesticar os animais também, certo? Deu para entender isso? Sim. Sim. Por isso que ele vai falar aqui, ó, aqui no textinho, o aumento da produção de quê? De alimentos e a diminuição dos ciclos da fome. Nisso, se as pessoas não têm tanta fome, a expectativa de vida aumenta também, né? Porque as pessoas têm como se alimentar. Então, se a expectativa de vida aumenta, a população também vai aumentar, certo? E nisso as tribos só tendem a aumentar até chegar no estágio das primeiras civilizações. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Neolítico. A vida no período neolítico. A chamada Revolução Neolítica, ou Revolução Agrícola, gerou aumento da população, sedentarização, surgimento de aldeias, moradias construídas de barro ou madeira e o aperfeiçoamento de ferramentas, utensílios e armas, o aparecimento de canoas e barcos, objetos de pedra polida, o que garantia maior durabilidade e eficiência. Em algumas regiões, implantou-se a cultura megalítica, pedra grande, ou seja, a edificação de monumentos em grande volume, cujo exemplo mais conhecido é o Círculo de Stonehenge. Vou até colocar aqui para você, o Círculo de Stonehenge. Tá vendo isso aqui, ó? Essas construções, pedra em pé e uma em cima da outra. Essa aqui, ó, Círculo de Stonehenge. Estão vendo, né? Sim? É um tipo de construção que os seres humanos do período neolítico fizeram. Eu até coloquei aqui na imagenzinha aqui, ó, em cima. Certo? Mas também eles vão fazer mostrar aqui as casas do período neolítico para vocês. Ó, estão vendo? Era mais ou menos assim as casas. Oi? No celular tá 2%. Coloca para carregar. Eu vou ter que sair. Tudo bem. Coloca para carregar, depois se der você volta. Tá. Tchau. Tá bom? Tchau, tchau. Estão vendo essas casas aqui? São as casas, são tipo de construções do período neolítico. Tipo uma aldeia mesmo. Ó. Estão vendo? Sim, né? É tipo essas construções. Tranquilo? Próximo. Estrutura social, ou seja, como que a sociedade do período neolítico começou a se organizar. Primeiro, aparecimento da família clânica, ou seja, a reunião de vários núcleos familiares com laços de parentesco. E o agrupamento de diversas famílias clânicas gerou a formação de tribos. Então, lembra que eu falei aí para vocês ali um pouquinho antes.
sobre a formação das tribos. Elas vão começar a se juntar, né? Essas famílias aí vão começar a se juntar, esses bandos vão começar a se juntar e vão formar as primeiras tribos. Início da divisão entre trabalho intelectual e manual, ou seja, trabalho que precisa pensar e o trabalho que você precisa mais da força física. Aumento das diferenças sociais, embrião de uma organização política, ainda não burocrática, e encabeçada por um líder destituído de efetivo poder de coação sobre a comunidade. Dominação tradicional por tradição e sem quadros administrativos. Tá? Próximo. Deu para entender o Neolítico, gente? Que vai ser o período onde essas pessoas vão se organizar em sociedade mesmo, em questão de tribo e tal. Por isso aqui fala que embrião de uma organização política, ainda não burocrática. Por quê? Porque vai ser um momento onde vai se precisar muito de pessoas para administrar essas tribos. E geralmente quem vai administrar essas tribos? Os paterfamília. Os paterfamília é o patriarca da família. Geralmente o membro da família mais forte. E quem era a família mais forte? Quem produzia mais alimentos. Tá? A família que produzia mais alimentos, que tinha mais terra e etc., vai ser também quem vai controlar a administração de uma dada região, tá? De uma dada tribo, na verdade. Idade dos metais. Início, cerca de 6.000 a.C., um pouquinho antes aí da formação das primeiras civilizações. Características. O uso do bronze e, em seguida, do ferro fundido para a construção de ferramentas e utensílios, como lança, arco e flecha, assim por diante. Idade dos metais. A vida na Idade dos metais. A revolução agrícola do Neolítico gerou a revolução urbana, o aparecimento das primeiras cidades. Ou seja, a junção de várias tribos também vai ser o quê? Vai dar origem a uma cidade. Né, as primeiras cidades do mundo. Então, as primeiras cidades do mundo vão aparecer aí na Idade dos Metais. Tá? A comunidade, além de ser composta por coletores, agricultores e pastores, conheceu o surgimento de uma nova especialização profissional, o artesão, solidificando a divisão do trabalho e tornando o universo social ainda mais complexo. Então, vai começar a surgir cada vez mais postos de trabalho, né? Novos postos de trabalho, principalmente o artesão, que vai começar a produzir principalmente objetos fundidos em metais, né? Como bronze, como ferro e etc., como também outros utensílios, certo? Como vaso, como outras coisas também. O artesão faz muita coisa. Objetos de madeira, etc. O uso de objetos metálicos aprimorou as armas, ampliando o número e o alcance de guerras que levaram à escravização dos vencidos. Isso aí a gente vai ver mais pra frente, tá? E como que se dava essas guerras entre as civilizações, entre as cidades, no período da história antiga. Os quais eram obrigados a trabalhar, aumentando a produção e criando excedentes. O que é um excedente? Quando você produz mais do que você precisa, tá? Finalmente, surgiu o conceito de fidelidade conjugal, né, entre homem e mulher, principalmente por parte da mulher, pois o homem, agora já proprietário de suas terras e ferramentas, precisava ter certeza que transmitiria a herança para os seus descendentes legítimos, ou seja, seus filhos, tá? Então, necessariamente, o homem precisava aí da mulher, né, para garantir a sua herança. De suas ferramentas, né, de suas terras. Plano ideológico, o último slide aí. O aparecimento das religiões organizadas para exemplificar de maneira sobrenatural os fenômenos e os eventos que inquietavam e atemorizavam os homens. O surgimento das religiões gerou um novo grupo social, a casta sacerdotal, ou seja, os religiosos. As pessoas que organizavam a religião de uma sociedade. Nesse período, ocorreria a formação e desenvolvimento das civilizações da Antiguidade Oriental. Então, deixa eu explicar isso aqui rapidinho, que eu já vou falar sobre o que a gente vai trabalhar na próxima aula.
aparecimento das religiões organizadas, né? Ou seja, o que vai acontecer? Cada tribo vai ter, por exemplo, o seu Deus que acreditava. Quando juntar esses deuses, vai se formar um panteão de deuses. Geralmente, esses deuses, né, quando uma religião acredita em mais de um deus, é chamada de religião politeísta, ou seja, uma religião que crê em vários deuses. Uma religião que crê em um deus só é uma religião monoteísta, por exemplo, o cristianismo, e o judaísmo e o islamismo. São religiões monoteístas, que acreditam em um deus só. E existem as religiões politeístas, que acreditam em vários deuses. Por exemplo, hoje em dia tem o hinduísmo. Né? O hinduísmo acredita em vários deuses. Mas a maioria das religiões da antiguidade era politeísta, ou seja, as religiões acreditavam em vários deuses. Por quê? Porque um deus de uma tribo, um deus de outra tribo, um deus de outra tribo, essas tribos elas reconheciam que existiam esses deuses. Né? Então fazia parte de uma cultura em comum, de uma religião em comum. Então por isso que começou a se formar as primeiras religiões, né? Juntando esses deuses todos, essas crenças todas em uma só. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Sim. Sim? Sim. Sim, né? Então, o que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula? A gente vai começar a estudar as primeiras civilizações do mundo, certo? Então a gente vai começar a estudar Egito Antigo, Mesopotâmia, a gente vai estudar os hebreus, a gente vai estudar os fenícios, os persas. E a antiguidade, ela é dividida em dois, né? A antiguidade oriental e a antiguidade ocidental, ou antiguidade clássica. A antiguidade ocidental é porque vai ser as civilizações que vão dar origem à nossa cultura ocidental. Por exemplo, a nossa cultura aqui do Brasil, a gente é uma cultura ocidental. Então, a nossa cultura ela tem base nessas duas civilizações que são a Grécia e Roma. Então, a nossa base da nossa cultura é Grécia e Roma. Porém, existe outras civilizações da antiguidade também que nos influenciaram muito, mas elas fazem parte da antiguidade oriental, que são Egito Antigo, Mesopotâmia, a Pérsia, os hebreus, os fenícios, todos esses povos aí a gente vai estudar também. Tá bom, já terminei a aula, tá? Então, é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Tudo bem? Curtiram? Eu acho que eu falei demais hoje. Mas vocês curtiram? Falem aí. Sim? De boa, Sim, né? tá de boa. Beleza. Então, ó, para quem é do sexto ano D lá do 120, dá uma olhada lá para ver se tem reunião. Para quem é do sexto ano G do Silvia, essa semana eu acho que eu vou para a escola. Na quinta-feira eu vou lá para a escola Jardim Silvia. Né? Tem gente que sempre vai lá, né? Mas eu vou para as duas salas, eu vou mandar também a atividade, tá? Ainda essa semana. Aí vocês utilizam o quê? Essas imagens que eu passei na aula de hoje para responder, e também as aulas do Centro de Mídias que também falam um pouco sobre isso. Então vocês dão uma olhada lá na playlist de história do sexto ano do Centro de Mídias lá no YouTube, que vocês vão achar as aulas, as videoaulas. Eu vou colocar essa gravação lá no YouTube para vocês. Eu não garanto que vou colocar hoje porque demora para fazer o upload, mas eu vou colocar no YouTube para que vocês consigam assistir essa aula depois também, não só vocês de novo, caso vocês tenham alguma dúvida, como também os alunos que não conseguiram participar da aula. Tudo bem? Tudo. Certo. Sim. Então vocês qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no WhatsApp, daí eu tento responder da melhor maneira possível, tá? E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer por vocês terem participado. E amanhã no Centro de Mídias eu vou estar lá no chat na hora da transmissão com vocês,
para responder as perguntas. Tudo bem? Sim. Para quem não fez as Sim. atividades do centro de mídias, dá uma olhada lá. Para quem já fez, desconsiderem isso que eu estou falando para vocês, tá? Mas para quem já fez, deem uma olhada lá no centro de mídias para fazer as atividades, tanto de história quanto de outras matérias também, tá? É isso. Muito obrigado pela aula. Foi isso, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, Tchau, me manda professor. mensagem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.